Meu nome é Shane. Hoje de manhã o Técio compartilhou de Ageu também. E estava sentado ali dando graças a Deus que meu dízimo estava em dia, né? E aí o Espírito Santo chegou de perto. Quando ele estava falando ali, lembrou, Shane, e se lembra, 2011, aquela campanha de comprar o terreno do lado da igreja. Ai, sim, estou lembrando. Aí tu quitou aquilo ali. Eu disse, mas eu já perguntei para a usina algumas vezes, né? E a usina disse, mas aquela campanha já terminou. Aí a usina é nossa secretária financeira. E lá atrás, quando eu tinha perguntado para a usina, ela me deu o retorno. Não sei se a usina está aqui. Deus disse assim para mim, eu me lembro, Eusina, tu não tem que perguntar nada para Eusina. Mas aí o que aconteceu? Minha doação naquela época era um computador, um tablet. E eu ia vender esse tablet, que tinha eu imaginava que valia um tanto aqui no Brasil. E tudo que entrasse para aquele tablet eu ia dar para o terreno. Aí o que aconteceu? Caiu o tablet. Não consegui mais vender porque quebrou. Eu consegui usar, mas ninguém queria comprar. Estava rachado. Deus rachou até o tablet. O que é que eu vou fazer com... Como é que eu vou dar... Aí eu disse, não, então vamos, né, dar o que vale agora. O tablet é de Deus. Eu sei que no final ficou um valor que não era o total, não acabei investindo o total do que valeria um tablet não rachado. Hoje de manhã Deus me lembrou disso aí. E até eu vou pregar, né? E eu desse jeito assim, Shane, tu vai subir para pregar sem quitar esse negócio. Saí correndo ali, o Michel me ajudou a usar a maquininha lá, consegui colocar aquela oferta em dia. Só de 2011 para cá, né? Graças a Deus. Mas sabe uma coisa? Eu tinha dito que eu estava com um dízimo em dia, mas eu não consegui ficar em dia, porque eu saí daqui, nossa célula foi fazer junto com alguns outros irmãos, estendendo a mão para uma senhora, uma reforma numa casa em Gravataí, passamos a tarde lá, foi muito legal. Então eu estava no Big, comprando uns materiais de pintar, e alguém que eu conheço chegou correndo para mim, Shane, na saída a tal missionária está te esperando lá, ela tem algo para você. É mesmo? Legal. Sabe que R$250 a mais do que eu botei aqui hoje de manhã. Tive que atualizar meu dízimo hoje à tarde. Glória a Deus. O que o texto estava dizendo, nós esvaziamos e ele vem e enche. Eu espero que você tenha essas experiências também. É maravilhoso. O que você está construindo? Uma pergunta, né? Não sei se você já ouviu essa história, mas certa vez um homem caminhando numa construção, uma muralha feita por essas pedras grandes, não tijolo 21 furo, né? A pedra grande. Chegou no primeiro pedreiro e diz, como é a sua vida? E a resposta dele foi, olha, minha vida é difícil. Realmente é uma desgraça. Eu acordo cedo, eu saio de casa, tenho que vir até aqui, carregar essas pedras o dia inteiro, são muito pesados, e o salário é pouco, e ainda saio para casa com a coluna doendo, e eu fiquei sabendo recém que eu vou morrer e essa obra não vai ter terminado. É forte. Aí o mesmo continua ao longo daquela mesma muralha, acha o segundo pedreiro, e lá ele pergunta, como é que é a sua vida? Ele diz, olha, minha vida é uma maravilha. Eu acordo de manhã, tenho um privilégio que poucos têm de vir para cá, trabalhar nessa construção. Claro que as pedras são pesadas e às vezes até dói a coluna, mas isso não me importa, porque você sabe o que eu estou construindo aqui? Eu estou construindo um catedral. Ele diz, dizem que o negócio vai ser chamado Notre Dame. E pessoas do mundo inteiro vão vir aqui para
para louvar a Deus e vai ter corais que vão cantar aqui. É difícil, mas eu quero dizer que eu estou construindo um catedral. E eu tenho feito essa pergunta para alguns dos meus discipulados: o que você está construindo? Eu tenho chegado de mansinho, eu até peguei o Tércio desse jeito, assim, Tércio, como é que é a sua vida? E o Tércio, graças a Deus, passou o teste. O Tércio disse assim: cara, minha vida é uma maravilha. E aí eu fui, tá, mas não tem dificuldades assim? Claro que tem, mas olha só o que Deus está fazendo. Eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu não sei exatamente o que ele falou, mas ele passou, ele estava construindo uma catedral. Eu não sei o que você está construindo, mas os desafios, elas eram mesmos para os dois pedreiros, mas a perspectiva é diferente. Um sabia por que ele estava ali e o outro não. Alguns versículos que eu penso quando... bem, vou chegar nos versículos daqui a pouco. Primeiro eu quero falar desse livro aqui, Do Hard Things, Fazendo Coisas Difíceis. É um livro que a gente leu com nossos filhos, eu acho que foi em 2010. O livro, para te dizer assim, ó, o forward, como é que é? A capa é escrito pelo Chuck Norris. Então é macho o negócio. É livro, não é para qualquer um. O Chuck Norris escreve ali que os guris são de verdade. E são dois adolescentes, eu acho que um tinha 16 anos, o irmão 18, quando eles escreveram o livro, Alex e Brett Harris. Descobri hoje à tarde, a Camila me disse: pai, tem em português esse livro. Em português o livro é Radicalize. Quero recomendar a você que tem adolescentes ou pré-adolescentes comprar esse livro e ler para eles. Os guris escreveram um livro e eles falam assim que, olha, o conceito de adolescência é uma coisa moderna, é uma coisa que vem assim do século XX para cá. Porque antes disso, pessoas que tinham 16 anos, como o Joana d'Arc, estavam liderando o país para a guerra, ou talvez o Spurgeon, com 16 anos, pregando para 5.000 pessoas no Baptist Tabernacle em Londres. Mas não tinha, ou talvez o Davi matando Golias, né? Mas de um tempo para cá a gente foi botando as expectativas cada vez mais baixas para nossos adolescentes, dizendo: olha, existe um período na tua vida que tu tem que só bagunçar, tem que ser um peso na sociedade, em vez de você produzir. Na realidade, os guris desse livro dizem: olha, da onde vem essa ideia? Nós precisamos fazer algo grande com a nossa vida. Então, Do Hard Things é um conceito que a gente tem desenvolvido com nossa família e estamos aprendendo ainda, com certeza. Alguns versículos que me vêm à mente quando eu penso em fazer coisas difíceis. Tudo posso naquele que me fortalece, graças a Deus, né? Quando eu penso que as pedras são pesadas, mas eu estou construindo um catedral, eu tenho que lembrar que eu só posso fazer aquilo por causa que Deus me fortalece. Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Outra promessa que a gente precisa sempre lembrar: quando as pedras parecem pesadas, nada é impossível para Deus. Aí tem um outro aqui: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero dar graças a Deus que junto com o Leandro, eu terminei um dia antes dele os 40 dias. Glória, foi sábado, foi ontem. Glória, só Deus mesmo. Quem me conhece sabe como comida tem sido uma idolatria para mim. Estava sendo. Glória a Deus. Tu acha que eu teria, só sobre um a mais, assim, não tem nada a ver com a mensagem, a mais, sobre discipulado. Tu acha que eu teria feito 40 dias de jejum se eu não tivesse um discipulador que fez isso antes de mim? Isso é verdade. Precisamos um do outro. E se você pensa: pá, eu posso caminhar sozinho, não preciso de ninguém. Eu não ia ter passado 24 horas, talvez isso eu faria, mas 40 dias não. Até quando eu entrei e comecei a bater o pânico, assim, gente, tu não vai sobreviver, tantas coisas aparecendo na cabeça. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Talvez a grande vitória para a minha vida foi esse conceito de entender: pai, eu não vou sobreviver esse negócio se não for Jesus. Coloquei aqui primeiro dia, né? Day one, lá em cima, aqui meu diário, lá, day one. Eu disse: Deus, eu estou apavorado.
Eu acho que não vou conseguir, eu vou fazer. E vinha o diabo sussurrando, dizendo: você vai fazer vergonha, cara. Tu vai ter que admitir para todo mundo lá que você não conseguiu. Aí vai ser pior do que ter começado. Melhor nem entrar, né? Aí eu disse, mas eu sempre escuto o texto falando que recebeu uma palavra rema. Até botei a palavra rema, não sei se é assim que se escreve. Botei ali, que era um negócio daqueles para mim, Deus. Um rema. Aí veio assim: Deus aonde? Hebreus. Fui para Hebreus. Hebreus 1. O filho é o brilho, ou como é que é a palavra radiance? É radiante glória de Deus, a exata representação do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. E me viu naquele momento ali, a minha família estava indo para um almoço, era o meu primeiro dia, eu estava ali no sofá, me sentindo que eu ia ser derrotado, e viu olha, a palavra poderosa de Jesus, que é o brilho de Deus, vai te sustentar, porque Ele sustenta o universo inteiro. Aí me veio um pensamento: do que é feito as coisas? Do que é feito nós, matéria? De onde é que veio? Onde é que originou? Palavra de Deus. Pode-se botar nome de tudo que é partícula, mas no final de tudo é feito da palavra de Deus, porque saiu da boca dele, tudo. E é essa mesma palavra que vai te sustentar, Shane, nesses 40 dias. Glória a Deus. Aí então disse Deus: então quero ouvir mais palavra desse mesmo cara. Não sei se vocês têm aqui, mas tem uma Bíblia letra vermelha, que é a Bíblia que as palavras de Jesus estão tudo. Então fui online, eu quero Bíblia letra vermelha. Eu quero achar as palavras de Jesus. E fui direto para Mateus. Primeira palavra vermelha que eu peguei foi aqui, ó. Que diz em Mateus 5, e está fosco demais para me ler aí. Mas ele está falando assim, ó: abençoado é aquele que é sustentado pela justiça. E eu pensei: eu vou fazer o que é certo. E a palavra de Deus está dizendo que eu vou ser sustentado. Que esse é o seu sustento. Abençoado é aquele que o sustento dele é fazer o que é certo. É isso que diz o texto. Então, promessa, né? Graças a Deus. Dia 4, eu já tinha tido uns 2 ataques de pânico, né? Uma madrugada, dia 3, acordei de madrugada. A Michele ora por mim. Michele, eu acho que pânico assim, de pensar, a palavra claustrofobia me vinha, parece que eu estava trancado num lugar assim. Como é que eu não vou lá na geladeira? Como é que eu não vou fazer isso? Não é, mas imagina, né? Mas não era nem pelo momento, não era fome do momento, era pensando em dia 30 e 35. Isso não vai acontecer nunca. Eu estava pensando. Aí Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí veio: Shane, você vai ter que voltar para as palavras vermelhas. A promessa foi a palavra vermelha. Então comecei ali a escutar a Bíblia. E já na manhã, o filho já tinha ido para o colégio. E eu estou ali escutando o Novo Testamento. Cheguei em João, né? Aí eu tive que largar os headphones. Fui embora, voltei, ficou tocando, não sei nem onde ficou agora. Perdi o lugar. E tinha recém vindo nesse momento aquele medo de: Shane, você toma 6 remédios, né? 6 remédios desde o ano passado, 3 AIT. Tu é louco. Tu tem uma artéria estreitada no cérebro. Pela graça de Deus, tu está com movimento no lado esquerdo. Pela graça de Deus, tu foi restituído com as forças. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. E agora tu está provando Deus, né? Como se fosse, eu estou provando a paciência de Deus fazendo esse jejum. Vai dar tudo errado. Veio no pensamento, né? Eu disse: Deus, mas se é de ti, tu me deu aquela palavra lá no início, então. E está ali rolando os headphones ali, João, peguei, enfiei no ouvido. Sabe o que aconteceu? Esse texto apareceu. Não, podia ter sido João 10, podia ter sido João 11, no final do capítulo, mas o momento que tocou no meu ouvido foi esse versículo aqui. Quando ele ouviu isso, Jesus disse: essa doença não vai terminar em morte, mas para a glória do Pai. Eu recebi como promessa para mim. Eu recebi. Eu liguei pro teste. Tu não vai, não, te falei pessoalmente, né? Tu não vai acreditar. Botei assim o negócio, estava rolando, o cara tá falando,
terminou o capítulo 10, enquanto estava chegando aqui, já enfiei, já começou essa promessa que a doença não seria para a morte. Deus. Aí, dia 9 chegou, e eu tinha dito assim: eu vou continuar, mas se meu médico entrar em contato comigo, eu vou ter que confessar que eu estou porque tem alguns médicos, tem um neurologista e um reumatologista. Nenhum dos dois é seguidor de Cristo, né? A palavra milagre do que aconteceu comigo não entra, eu ganhei na loteria, que foi falado. Shane, tu ganhou na loteria. Não, você foi milagre. Tá bom. Olha só, aqui eu copiei o texto que eu recebi, dia 9. Aqui, eu falei do jejum, aí ele diz aqui, diz, este jejum é no mínimo uma loucura, sem outros comentários a fazer. Eu já tinha dito assim: Deus, eu quero me submeter para o processo médico, eu não quero ser um cara, né, arrogante, né, mas agora o meu médico está dizendo que é uma loucura. Então, eu respondi aqui: posso falar contigo brevemente, pelo telefone, sobre isso? Após um assalto, né? Não tenho mais teu número, aqui estava só no texto lá do iPhone ali. Meu propósito é seguir sua orientação como médico. Tem sido muito difícil, com certeza, mas preciso ouvir de ti. Se a minha situação específica me desqualifica desse tipo de jejum, agradeço a sua paciência. Passou um tempo, ele não falou nada. Ele tinha dito, nada mais a comentar mesmo, né? Aí chegou ali, realmente, passou um tempão, ele não falou nada. Agora eu quero confessar, né? A Michelle me fez a pergunta: Shane, você quer usar esse médico para sair? Eu acho que a verdade é que eu gostaria de ter saído mesmo. Era 8 dias já sem comer, eu já estava... Se o médico me proibir, eu não tenho... O que é que eu vou dizer? Não tive... Alguém vai ter coragem de dizer... Eu estava no hospital o ano passado, alguém vai ter coragem de dizer que eu não tinha que ter saído? Então tá, aí liguei para o Tércio. Tércio, o que você acha? Bem, Shane, vamos orar então. Não falou nada. É uma boa tática. Se tu deixa o Espírito falar, aí tu não fala nada, só ora para a pessoa. Aí eu orei. Tá, não recebi nada de trégua do Tércio. Tá, desliguei ali. Se eu quisesse sair, eu podia sair agora, né? Aí escrevi mais um negócio: nós 6 pastores estamos fazendo. Não respondeu nada, não queria saber de nada. Depois eu tive uma semana depois eu fui para o médico, um outro, ele tinha conversado, os dois tinham se conversado, ele realmente achou loucura. Mas eu liguei para um médico aqui da Montserrat. Eu disse: cara, ele até está aqui, está lá atrás. Ele disse: cara, o que tu acha, cara? Eu estou, olha, também, ele não ia dizer sim nem não. Mas eu voltei para o meu primeiro dia. O que eu disse para Deus que eu faria? Dia 1, coloquei aqui no meu diário. What will I do? O que eu vou fazer? Orar, fazer exercício, palavra, beber água, suco e broth, caldo. Botei ali, eu acho que é isso que eu vou fazer. Só que eu entrei só na água mesmo, porque eu queria. No início eu achei que Deus queria que eu começasse dessa forma. Mas minha proposta inicial era essa. Então eu voltei e pensei, eu até tipo, o que eu não vou fazer? Comida sólida. E eu sei que eu sou um cara que procura cortar caminho, então já botei ali shakes e smoothies, não vale. Senão, o líquido ia ser assim, milkshake de chocolate. Entra. Então, eu sei do meu coração traiçoeiro, tive que botar ali, não vale. Internet, jornal, Netflix, TV, olha, quantas vezes nesses 40 dias eu queria assistir um negócio no Dia da Família. E eu tinha botado, eu não ia assistir nada se não fosse junto com a Michelle. Michelle não queria assistir nada, né? E aí eu li um monte de livro. Mas Deus me abençoou. Muitas horas que eu teria perdido em frente, no Dia da Família, naquele dia de folga, perdido em frente ali do Netflix, eu escutei livros, ou fui para a palavra, foi muito legal. E um desses livros que eu tive o privilégio de escutar, porque era um audiobook, acabei presenteando esse livro para o Ralph, o preletor que estava aqui. Ele está indo de carro para o Rio de Janeiro escutando esse livro. E esse livro foi muito impactante para mim. Esse livro não é, eu acredito que o autor não seja um seguidor de Cristo, mas os princípios são obviamente de Cristo.
obviamente bíblicos, né? Então, tudo que é verdade pertence a Deus, mesmo que o mundo não o reconheça. E quando comecei a ler esse livro sobre liderança, o Simon Sinek, que aqui ele está palestrando no TED. TED é um lugar de pensadores, assim. Realmente, eu comecei a ver elos com o que a gente está vivendo na Monte Serra, com os princípios. Eu queria trazer aqui. A ideia que ele fala é que existe certos tipos de companhias que a maneira que eles fazem os negócios deles, eles estão sempre surfando na frente, eles estão sempre conseguindo ter um sucesso atrás do outro, e é porque eles fazem tudo ao contrário. Eles fazem tudo ao contrário do que o resto do mundo faz. E ele começa a descrever, pegar, por exemplo, a Apple. Por que a Apple consegue sair de um produto e entrar em outro mercado completamente diferente e tem sucesso? E outras companhias que já estão lá acabam sendo atropeladas por eles, né? Por quê? Porque eles começam do porquê, não começam do o quê. Vou tentar explicar isso. O porquê da Apple é uma causa, em vez de ser um produto, é uma causa. Então, o Steve Jobs lá atrás, ele tinha uma visão. Eu quero, e por acaso usou tecnologia para lançar a sua visão ao mundo. Mas a visão dele era assim, eu quero desafiar mercados existentes, o status quo. Essa é o porquê. Desafiar mercados que já existem. Então, por exemplo, naquela época, IBM tinha aqueles computadores do tamanho de um prédio, e eles não, vamos botar um em cada casa. Foi, e deu certo. Depois, pouco tempo depois, desafiar o mercado da música. Todo mundo comprava um negócio de cera desse tamanho, tinha que comprar todas as músicas, e não, vamos botar esse negócio onde, chamado iTunes, você vai poder comprar uma música que você quiser, ou todo o LP. E ele disse, vamos desafiar o que já existe, e realmente, a Apple não inventou o MP3, o formato foi outra, mas eles pegaram aquilo ali, desafiaram o mundo da música e se tornaram dominadores naquilo ali. Depois celular, quem já estava no celular? Motorola, já estava lá o Nokia, e como é que o iPhone entrou e atropelou eles? Porque o negócio deles não é o produto, é o desafiar mercados existentes. E eles têm um como também, Berçário 9, é o premiado, Berçário 9. Deus te abençoe. Vamos olhar quem vai ficar em pé, Berçário 9, lá atrás. Então, como fazer isso? Bem, priorizando inovação, beleza e qualidade. Eu tenho um iPad aqui, que por muito tempo eu lutava contra, né? Meu primeiro foi Samsung, não que não seja bom, provavelmente tem muito mais opções, né? Os outros pode botar chip, tu pode botar, né, mudar a memória. Os iPads já vem tudo decidido para ti. Só que o que acontece? Tu conhece alguém aqui que compra Apple? Eles são meio seita, né? Eles, é Apple ou nada. Meu amigo, quando eu estava comprando o esses são os produtos, né? Esse é o quê? E tem vários tipos de o quê? Mas eu me lembro, alguns anos atrás, eu comprei o meu Samsung Galaxy, né? Paguei $300, tá aqui uma câmera. O meu amigo lá, fissurado na Apple, pagou $700 pro iPad 1, sem câmera nenhuma. Eu dava risada dele, onde é que está a tua câmera? Para botar embutido, né? Ele disse, não, é Apple, tu fica quieto. É aquele negócio. Por quê? Porque as pessoas, eles não estão interessados se o outro produto tem mais opções e benefícios, ou se é mais barato. Eles entraram na causa. A causa é que eles se sentem mais rebelde, se sentem mais inovador, mais diferente quando compram produtos do Steve Jobs do que quando compram outro. Porque eles venderam uma causa e não um produto. Interessante isso, né? O Simon Sinek diz isso. Pessoas não compram o seu produto, eles compram o seu porquê. As pessoas não compram o seu produto, eles compram o seu porquê. Outra coisa que ele fala, que eu aprendi nesse livro. Trabalhando duro, fazendo coisas difíceis, né? Para algo que você não se importa, é chamado estresse. Mas trabalhando duro para algo que você ama, é chamado paixão. Você já se sentiu estressado no serviço do Senhor? Talvez você é um daqueles que disse, quando é que vou poder ir para a igreja e não ouvir mais uma mensagem sobre discipulado? Isso está me estressando.
Talvez você já chegou aqui e disse: olha, será que eu vou ter que sentar de novo e ouvir por que eu preciso abrir minha casa e ali receber pessoas para amar e cuidar das outras pessoas quando eu quero ser cuidado? Isso me estressa. É natural. Mas não é só entre nós, no mundo fora da igreja, eles entendem isso também. Quando você é desafiado para fazer uma coisa difícil e abrir sua casa para cuidar dos outros, pode ser uma pedra pesada, parecer uma muralha. E quando você é desafiado a fazer coisas que você não ama, isso é chamado estresse. Mas coisas difíceis que a gente ama é chamado paixão. E foi nesse ponto que eu comecei a ver alguns paralelos com o que a gente vive aqui na Montserrat. Então, numa entrevista com o Tércio, vamos preencher esses 3 círculos aí na nossa realidade. Então começamos de fora. O que a Montserrat faz? O que é o nosso o que? Aí a gente, não foi bem fácil. Era o que nós fazemos? Discípulos em nome de Jesus. É muito simples. Mateus 28, não tem outra resposta. A Montserrat existe para fazer discípulos, e fazer discípulos que fazem discípulos. Não é muito difícil. É só abrir a palavra, está ali. Mas como nós fazemos discípulos então? Qual o nosso como aqui? Sem dúvida, se eu podia parar aqui e mandar um microfone rodar aí, nós íamos receber. Nós fazemos como? Amando e cuidando de pessoas. E nós usamos celebração, esse ambiente aqui, células, ambientes em casas, e um discipulado 1 a 1 para fazer isso. Então, os círculos relacionais nós usamos para amar e cuidar de pessoas, para que ali venha surgir o quê? Discípulos em nome de Jesus. Muito simples, né? Eu comecei a pensar, Shane, talvez uma das razões pelo qual seja estressante para algumas pessoas, eu tenho o privilégio de liderar uma rede de células aqui, e Deus tem abençoado, eles têm crescido e multiplicado, e eu tenho uma visão que Deus tem me dado para os próximos 5 anos para essa rede, como Deus tem dado para cada um dos pastores aqui. Mas eu fico pensando, se eu for focar em quantas células eu acho que nós deveríamos ter daqui a 5 anos, eu vou estar focando ali no o quê, e talvez eu possa falar bastante sobre o como. Mas se eu não deixar muito claro o porquê de tudo isso, eu vou estar trazendo pessoas para carregar pedra pesada, para construir muro, e desanimando, trazendo estresse. Mas se eu quiser levantar pessoas que vão construir catedrais, uma casa espiritual, algo que pertence a Deus, algo que é eterno, essas pessoas precisam entender muito claro o porquê do sacrifício. Então eu disse: olha, Deus, me dá uma oportunidade para entender e comunicar com clareza o porquê do que a gente faz aqui na Montserrat. Então, falando com o Tércio, o nosso porquê, ela é muito, muito claro. É que nós temos essa louca ideia de que o que Deus falou na palavra é verdade, de que empenhar nossa vida e nosso recurso no reino de Deus é a vida abundante que a gente sempre procurou. Quantas vezes o retrato de eu buscando a vida abundante era aquele cara com um pote de sorvete em frente do Netflix ali, pensando que aquilo ali ia ser uma vida abundante. Realmente, quantas vezes a gente procura a vida abundante em coisas que não nos fazem bem, e não é porque a gente quer fazer mal para nós mesmos, é porque a gente pensa que naquele momento, naquele instante, se eu fizer isso, como o Tércio falou antes, talvez reter oferta e dízimo, ou talvez não investir a minha casa no ministério, talvez não participar porque eu prefiro fazer uma outra, quando eu fico pensando que aquilo ali é a vida abundante. Só que o que a Bíblia diz é que quando eu me arrisco e me coloco meus recursos, a minha vida nas mãos de Deus, para construir um catedral que só Ele vai poder fazer, essa é a vida abundante. E de onde vem esse texto? João 10:10 diz o seguinte: então Jesus afirmou de novo:
Então ele já falou algumas vezes. De novo, acho que nós podíamos falar. Quantas vezes na sua vida Jesus afirmou de novo? Eu estou ministrando, eu sou pastor há 23 anos. E agora que fui viver um jejum mais comprido, eu acho que Jesus já falou antes. Mas talvez eu não acreditei, ou não pensei que a vida abundante era por ali, ou eu me rebelei, sei lá, mas Jesus afirmou de novo. E eu quero pegar essa frase como introdução do que tudo que vai falar para você e para mim hoje à noite. Se você não ouviu a última vez, você tem chance para ouvir hoje. Se você está ouvindo pela primeira vez, saiba que ele já falou antes para outras pessoas e elas são testemunhos da vitória que você pode viver hoje. Mas ele está de novo chegando para afirmar. Versário 8. Não é isso que Jesus está afirmando. Versário 8 é uma necessidade familiar aí. Deus te abençoe. Jesus afirmou de novo. O que ele disse? Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que viram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Eu quero que você pense numa atividade que te mantém fora daquilo que Deus quer para você. E essa atividade acaba sendo uma idolatria, que até pouco tempo para mim, muitas vezes era alimentação. Idolatria. O que Jesus diz de novo? Que qualquer coisa que venha antes dele é um ladrão e assaltante. Você já foi assaltado? Eu já fui. Não é legal. O sentimento é de perda, o sentimento é de frustração. Por que eu não tinha feito diferente? E eu acredito que existe um elo entre esse sentimento de perda e frustração que muitos cristãos vivem, porque eles têm algum Deus na vida deles antes de Jesus. E Jesus diz: olha, eu já te falei antes, vou falar de novo, qualquer idolatria, qualquer autoridade na sua vida, não tem como declarar vida para você que não seja eu, Jesus. O resto é ladrão e assaltante. E ele diz assim, ó: mas as minhas ovelhas, mas as ovelhas não os ouvem, não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então, nós estamos caminhando aqui em direção a essa frase aqui, vida abundante, ou vida plenamente, vida em plenitude. E para chegar lá, nós precisamos passar pela porta, que é Jesus, e entender que quem quer ser salvo, é salvo em Cristo. Então talvez é para isso que você está aqui hoje, esse primeiro. Talvez o Espírito Santo, nesse instante, está se aproximando do seu coração, dizendo: olha, você tem reconhecido que tentar seguir a Cristo é pedra pesada para você. É porque você ainda não é minha ovelha. É porque você ainda não passou pela porta. Mas hoje você está sendo convidado para passar, para ser salvo, para ter vida eterna. Ele diz que quem entra por ele é salvo. Jesus salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus liberta. Sabe que existe uma grande mentira de Satanás, de que quem entra para uma vida cristã vai ser mais preso do que aquele que está fora. Mas aquele que está fora, ele é dominado pelo pecado. Ele que está preso. A ideia é tem um produto americano chamado Roach Hotel, que é o hotel das baratas. Não sei se vende aqui, mas tu bota uma caixinha de papelão, tem veneno dentro, tu bota ali e a propaganda é: eles entram, mas depois não saem. Essa é a questão. É que entra ali, né, come o veneno e aí já fica barato ali dentro. E muitas pessoas pensam, com a mente trocada, de que seguir a Cristo é que nem um Roach Hotel, você vai entrar e não vai conseguir mais sair. Diz aqui que ele entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem quer conhecer uma vida de liberdade, vem a Cristo, ele salva e ele liberta. Não só isso, mas ele dá pastagem.
tudo que a ovelha precisa. Ele dá liberdade, ele vai entrar na presença do Senhor ali e receber alimento. Ele vai sair dali e também receber alimento. Ele vai ser cuidado o tempo todo. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Aqui nós chegamos ao nosso porquê. Por quê que eu deveria encarar, usar meus recursos, meu tempo, minha família, a minha casa, para carregar pedras pesadas, que parece uma muralha para muita gente, mas que em nome de Jesus é uma edificação de um catedral espiritual que Ele está construindo. Por que eu deveria fazer isso? Porque Jesus diz: olha, eu estou te dando vida e vida plena, vida em abundância. E todos os outros recursos, todos os outros caminhos que não seja eu, todas as outras portas, são ladrões e assaltantes. Eles vão roubar a tua juventude, vão roubar teus sonhos, vão te deixar sem nada. E se for comida, até com colesterol alto. Mas ele diz: mas eu vim para te dar vida, e vida em plenitude. Vou fazer uma pergunta muito pessoal para cada um que está aqui. Como está a sua vida? Se você não soubesse da história, e eu te perguntasse num café, só nós dois, como está a sua vida? Você teria começado a frase: pá, minha vida é muito difícil, sabe, as pedras são muito pesadas. Além disso, eu vou para a igreja lá, eles querem me botar coisa para fazer. Eu vou para lá para ser cuidado, eles querem que eu cuide de outra pessoa, né? As tuas respostas seriam mais parecidas com quem está carregando pedra? Ou você teria honestamente respondido assim: Shane, a minha vida é uma maravilha. Eu acordo cedo e passo tempo com a minha família, e vou ali, sacrifico um pouco do meu sono para estar orando com meus discipulados. Claro que não é fácil acordar cedo, claro que não é fácil eu investir parte do meu dinheiro na vida dos outros, mas eu estou construindo um templo espiritual para Deus, que vai trazer glória para Ele, para os séculos que há de vir. Eu estou construindo uma catedral. Como teria sido a sua conversa se eu tivesse feito essa pergunta? Porque Deus está te fazendo essa pergunta hoje à noite. Como é a sua vida? Você está percebendo o convite de investir no reino de Deus como pedra pesada? Porque o que acontece? Aquele que faz coisas duras e trabalhar com pessoas, eu sei porque eu sou uma, é pedra pesada. Trabalhar com gente é difícil. Mas para você, se trabalhar com pessoas é tão difícil que você evita, é claro, trabalho duro com coisa que a gente não ama, ela é estresse. Mas talvez aí que entra chegar meu coração e dizer: Deus, de hoje em diante, não me deixa mais perceber teu reino como se fosse uma coisa estressante, mas que eu pudesse perceber que aquilo que eu amo vale a pena um trabalho duro, porque isso se chama de paixão. Uma das histórias que eu fui lembrado nesse livro, começando com o porquê, foi a história do Ernest Shackleton. Alguém já ouviu falar do Shackleton? Shackleton foi um aventureiro na virada do século. Ele hoje a história dele é citada em muitos livros de liderança como um grande exemplo de líder. É uma história inspiradora. O Shackleton era um inglês que tinha um sonho de fazer algo grande com sua vida, e ele queria descobrir e atravessar o último continente que ninguém tinha ainda domado, vamos dizer, que era a Antártica, o Polo Sul. E ele já tinha ido com outro, não como líder, né? Ele tinha ido como
seguidor em 1907, depois 1909. Chegou 1914 e foi a vez dele ser o líder de uma expedição. E a ideia é eles iam chegar no Polo Sul, eles iam atravessar a pé, e tinha um outro grupo que ia encontrá-los vindo da Austrália, e eles iam ter sido os primeiros a atravessar o Polo Sul. Ele saiu dia 5 de dezembro de 1914 de Londres, né, para fazer esse grande... Foram festejados, enviados com muita alegria. Saiu de Londres lá o navio Endeavour, para buscar algum tipo de grandeza. Só que aquele ano o mar começou a congelar muito cedo, e em direção deles nem conseguiram chegar no continente lá, e já foram englobados lá, foram arrodeados por gelo. Tiveram que tirar todos os homens, assim, fizeram um acampamento de inverno. Eles foram parados então acho que foi dia 21, 25 de janeiro, e eles ficaram presos lá até outubro, naquele gelo, flutuando no mar. Não era nenhum continente, é um bloco de gelo, eles flutuando no mar, à mercê daquele gelo. E finalmente aconteceu que o gelo esmagou o navio deles e ficaram sem barco. Agora eles tinham algumas escolhas para fazer. O que é que nós vamos fazer aqui? Não tinha telefone, né, celular e nem satélite. Eles estavam por conta. Não estavam nem num continente, eles estavam num bloco de gelo que começou a quebrar os pedaços. Várias vezes tiveram que sair nos botes que eles tinham e correr para um outro pedaço de gelo para não se afogar ali. E finalmente chegaram na Ilha do Elefante, terra firme. Mas agora já havia passado mais de 400 e tantos dias desde que começaram e perderam o navio. O Shackleton disse assim: nós temos 2 botes, eu vou deixar um aqui, eu vou levar um com mais 3 homens e nós vamos buscar ajuda. Vamos atravessar aqui a remo, e eles tinham um pequeno vela ali, se funcionasse vento, mas vamos atravessar esse bote em 780 milhas de mar aberto, congelante, para chegar no continente aqui, e vamos ter que atravessar depois as montanhas geladas, mas não perca a esperança, porque eu volto para cada um de vocês. Ele é usado como exemplo de liderança porque ninguém morreu. Todos sobreviveram da liderança dele. Muitas outras histórias existem de coisas que não deram certo e o pessoal começa a se matar, ou eles fazem um motim e matam o líder. Parece igreja, né? Às vezes acontece, né? Deu coisa errada, vamos enforcar o líder. Mas não, aqui deu certo até o fim e ninguém pereceu. Foi feita a jornada, eles ficaram ali esperando. Foi feita a mesma jornada nos anos 50, com toda a aparelhagem que tinha para subir montanhas, e fizeram o trajetório que ele teve que fazer para chegar lá na ajuda e pegar um navio para voltar para salvar seus homens. E o cara lá que fez isso nos anos 50 diz: olha, eu não sei como 3 homens com 50 metros de corda fizeram isso aqui, essa escalada aqui, mas eu sei que fizeram porque eles tinham que fazer, não tinha outra saída. Aí chegou aquele dia, 4 meses depois de ter saído, volta o capitão, e ele levou todo mundo com ele. É uma história de inspiração, de não desistir, de ter visão. Mas cabe uma pergunta: como é que os caras não viraram um contra o outro? Como é que eles tiveram unidade até o fim, no meio toda aquela desgraça acontecendo? Como é que eles conseguiram manter a esperança, carregando pedras duras da realidade, que eles estavam longe das suas famílias, sem nenhuma certeza que eles iam voltar? Uma das respostas é o tipo de homem que ele levou com ele, o tipo de homem que foi. Queria te mostrar, aqui tem uma foto da equipe aí, de alguns deles, mas queria te mostrar a propaganda que ele botou no jornal, para que você pudesse ir com ele na jornada. Então olha só, vou traduzir: procura-se homens para uma jornada de grande perigo, salário pequeno, frio amargo, longos meses em completa escuridão, perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso.
Por isso que deu certo. Não levou um monte de reclamador. Ele não levou os caras que estavam fazendo muro. Ele levou pessoas que queriam construir catedral. Isso me lembra, eu acho que o cara não foi muito original. A maneira dele recrutar me lembra de outra pessoa. Preciso mostrar uma outra recrutamento. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Honra e glória em caso de sobrevivência. Só que esse que falou Shackleton, na nossa causa, a vitória já vem embutido. Ele diz assim, ó: procura-se homens e mulheres prontos para construir catedral e carregar aquilo que parece pesado, mas é a honra. Procura-se homens e mulheres prontos para dizer assim, ó: retorno seguro duvidoso, mas glória eterna no final. E daí? Shane, de novo, e daí? Sim. Por quê? Porque nós precisamos aplicar esse negócio. Isso aqui tem que virar pessoal. Nós não podemos sair daqui sem encarar a grande pergunta que está diante de nós. Será que eu sou o tipo de pessoa que teria ido com Shackleton? Ou seria aquele tipo de pessoa que ficaria lá em Londres dizendo, olha, está vendo? Eles tentaram fazer uma coisa mais difícil do que eles podiam. Eles deviam ter que ficar aqui conosco tomando chá. Ou será que eu sou o tipo de pessoa que está ali encarando as bênçãos de Deus na minha vida, a oportunidade de servir, e encarando ali como pedra pesada e reclamando, dizendo, olha, a igreja está colocando uma pedra pesada de cuidar de pessoas no meu ombro? Ou será que eu sou aquele tipo de pessoa que diz, a minha vida é uma maravilha, porque eu tenho o privilégio de investir minha vida em construir uma catedral para a glória de Deus? Que tipo de pessoa eu sou? Queria te convidar para conhecer talvez a primeira decisão. Ela é muito simples. Talvez Deus te trouxe aqui para fazer essa oração aqui. Deus, hoje te entrego minha vida, para que, perdoando meus pecados, você possa estabelecer em mim a vida abundante que prometeu. Se você está aqui, você ainda não entregou sua vida a Cristo, esse é seu momento. Esse é seu recrutamento para uma grande aventura. Não perca essa oportunidade. Aqui onde nós estamos, tem alguém que quer? Levanta a mão e diz, olha, eu sinto que Deus está querendo que eu me entregue a minha vida para ser salvo hoje. Tem alguém que está ouvindo o Espírito Santo falar isso? Tem um segundo desafio aqui. Deus, me perdoe por reclamar das pedras pesadas no seu serviço. De hoje em diante, em vez de construir parede, estarei construindo uma catedral. Talvez vai chegar mais perto de muita gente aqui. Shane, eu sou um daqueles que tenho reclamado de tanto chamado para servir, de tanto chamado para investir na vida dos outros. Eu sou um. Eu quero me arrepender de ser construtor de parede. Eu quero ser promovido para ser construtor de catedral. Tem alguém aqui? Levanta a mão, que Deus está falando com alguém aqui. Amém? Talvez esse terceiro é para você. Deus, eu quero que meu, o quê? O produto da minha vida. E o meu como? O processo que eu vivo. Sejam manifestações do porquê da minha vida. Porque a minha vida será uma grande aventura. Em fé, conhecerei a vida abundante e investirei na sua missão, custe o que custar. Tem alguém que quer declarar isso hoje? Quero pedir que você fique em pé onde você está. E eu tenho certeza que Deus está falando com você, como Ele falou muito comigo nesses 40 dias. Ele pegou um livro que nem é da igreja e foi lá no íntimo.
Disse, Shane, eu tenho algo para falar com você. Eu vou usar o Simon Sinek para falar contigo. Shane, você tem que lembrar o porquê. Às vezes você se desanima no como, mas eu estou te chamando para lembrar o porquê. Eu estou te lembrando de que chamado você recebeu lá atrás. Você não recebeu um chamado para uma vida que ia dar tudo certo, sem dificuldade nenhuma. Você foi chamado que nem aqueles marinheiros. Disse, olha, dificuldades virão, perseguição na certa. Vida abundante, propósito, vida eterna, glória do Pai no final. Tu te lembra do teu chamado? E se você não lembra desse chamado, se você não respondeu para esse chamado ainda, faça hoje. Nós vamos ter um momento agora de entrega. Quando a gente canta essa música, eu quero te convidar, entrega. Deixe de ser pedreiro de parede, venha ser construtor de catedral, em nome de Jesus.